Você viu? Uma igreja reverente. Isso faz com que a presença do Espírito Santo de Deus esteja mais presente dentro do nosso coração. Só que eu não vou passar vergonha sozinho, né? Eu queria apresentar as pessoas que vieram comigo, que são bem especiais para mim, que são meus amigos, né? Na verdade, essa causa de estar aqui, esse propósito de estar aqui hoje, talvez importaria para mim e para a irmã Selma, que estava aqui na plataforma comigo. Mas quando a gente tem amigos que compram a nossa causa, que compram o nosso propósito, estar junto conosco, às vezes não é importante para eles, mas se for importante para nós, ele está junto conosco, né? Então eu queria apresentar o Rafu, né? Ao dono da banda, o Rafu, o Esdras, o David, o Cris, a sua esposa, o Bruno, a Gi, esposa do Rafu, Thaís, minha namorada sortuda. Quem mais? Está faltando mais alguém? A Flavinha que foi ao banheiro, né? Então, eu queria que nesse momento a gente fizesse uma oração, mais uma oração a Deus, para que Deus ele venha a encher mais o vaso nesta manhã de sábado. Antes de abrirmos a palavra, eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, mas abra o seu coração para Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, soberano Pai, neste momento, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, que venhamos à Tua igreja, Pai querido, diante da Tua presença, diante do Teu altar. Primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo que cometemos que desagrada ao Senhor até aqui. Se olhamos, se desejamos, se ouvimos, se falamos algo, Pai querido, que entristeceu o Espírito Santo durante a semana, que nesta manhã de sábado, neste momento, o Teu perdão venha cair sobre nossas cabeças. Pai, para que nesse momento, Pai querido, nosso coração venha estar limpo, venha estar puro, Pai querido, para receber o Teu Espírito Santo. Receber a Tua palavra, Senhor, e nos livrar de tudo aquilo, Pai querido, que Satanás tem implantado na nossa mente, na nossa vida, para que possamos seguir uma vida aqui nesta terra feliz, Pai querido, de acordo com o Teu propósito. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e principalmente, Pai querido, abra a nossa alma para receber a Tua presença e a Tua palavra. Essa oração que eu deixo em nome de Jesus e por Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos abram a palavra de vocês no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39 a seguir. Então, como todos já sabem, meu nome é Ilho, eu faço parte da igreja hoje, nesse ano, né, Jardim das Palmeiras, lá no Capão Redondo. Eu pensei que ia estar escondido aqui, que ninguém ia conhecer a gente ou aquela igreja de lá, mas quando eu vi lá, tem uma equipe grande aqui também, que saiu de lá e veio para cá com vocês. Eu faço parte de alguns projetos da igreja, algumas programações, faço parte da Missão Caleb, que inclusive está começando hoje lá em São Paulo. Eu deixei de estar lá para estar aqui com vocês, para estar contando um pouquinho do testemunho, um pouquinho da palavra de Deus. Faço parte também de um projeto chamado HB 133, que é um projeto que visita os jovens, os menores infratores, na Fundação Casa, dentro dos presídios. Um projeto que muitas vezes não é conhecido pela Igreja Adventista, mas a Igreja Adventista se encontra dentro dos presídios também, levando a luz para o mundo. Mais para frente eu vou estar falando um pouco sobre esse projeto, e nesse momento vamos ler a palavra. Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz assim: E saindo foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração,
foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Queria repetir essa frase. E os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Amém, irmãos? Amém. O ancião da igreja falou assim que vocês estão acostumados a almoçar às 3 horas da tarde, né? Que ele falou que não era para se preocupar com o horário, que podia falar até às 2h30 que a igreja aguentava, né? Qualquer coisa depois vocês conversam com ele lá, tá? Aqui é uma palavra bastante interessante para a minha vida. Quando eu vou falar do Evangelho, quando eu vou fazer uma pregação ou anunciar ou dar um ensinamento, eu não gosto de estudar alguma coisa e passar uma coisa que eu não vivi. Eu gosto de pegar uma palavra que se encaixe na minha vida ou que eu tive uma experiência com ela, né? E aqui a gente encontra uma história de Jesus com os seus discípulos, né? Discípulos a qual Jesus escolheu na terra. Eu não sei como você se encontra nessa manhã de sábado. Talvez você tenha passado por uma dificuldade, talvez você tenha conversado com Deus, que este é o último sábado que você viria para a igreja se Ele não resolvesse o seu problema, se Ele não falasse com você diretamente. Talvez você esteja num momento espiritual que vir aos sábados à igreja é automático, é como de costume. Talvez você venha à igreja para que as pessoas não falem que você esteja afastada dela, mas na verdade você já está dentro do coração longe de Cristo há muito tempo. E eu não sei como você veio nessa manhã, mas eu creio, pelo poder do Espírito Santo, que nessa manhã Deus vai falar com cada coração aqui presente, porque Ele já tem marcado esse dia, Ele já tem estipulado lá na sua agenda o dia que eu viria a esta igreja, contar a minha história, contar os meus testemunhos, falar do seu amor. Então prepare o seu coração, tire tudo que tenha, tire tudo de perto de você, que tire a sua atenção, para que você possa ouvir a mensagem de Deus nesse momento e suprir a sua necessidade. Jesus, ele passava por um momento de aflição. É uma passagem bastante conhecida por nós, no jardim do Getsemane, né? A história da humanidade se começa no jardim, e a história da salvação da humanidade também se começa no jardim, né? Uma do Éden e outra jardim do Getsemane. Jesus, ele sabia o que ele viria passar na terra. Ele sabia que ele ia ser cuspido, ele sabia que ele ia ser chicoteado, ele sabia que deveria vir a cruz, que deveria vir à terra e morrer com morte de cruz. Ele sabia que ele ia ser pregado, ele sabia que pessoas não acreditariam dele. Mas mesmo assim, ele decidiu obedecer àquele a qual ele enviou, com um propósito maior, que não era para ele próprio. Nem era para Deus, mas que para mim e que para você viesse a ser salvo e um dia retornasse a estar morando com um Pai Celestial. E muitas vezes nas nossas vidas nós seguimos a Jesus sem esse propósito. Nós olhamos para coisas deste mundo, nós olhamos para as coisas terrenas. Talvez muitas vezes a nossa obediência seja firmada naquilo que nós conseguimos e conquistamos aqui na terra. E isso é a maneira mais errada de estar vivendo o Evangelho aqui neste mundo, porque na primeira tempestade, no primeiro vento, na primeira tribulação, nós se afastamos daquilo que é eterno, daquilo a qual Jesus Cristo ele começou e iniciou na terra pelas nossas vidas, que é a nossa salvação. E Jesus Cristo, ele não foi uma pessoa que ele só ditou e não viveu aquilo que ele ensinou. Jesus Cristo, ele ensinou e viveu tudo. Então muitas vezes a gente acha que os ensinamentos que tem na Bíblia não servem para a nossa vida, porque as pessoas que estiveram nela não viveram ela pessoalmente, mas Jesus Cristo viveu. A cada situação que nós passamos, a cada aflição, a cada dor, a cada angústia, a cada problema, a cada dificuldade, Jesus Cristo conhece e sofreu na pele. E esse momento do Getsemane é um momento a qual Jesus ele dá um grande ensinamento, como nós devemos passar em um momento de tribulação. Por quê? Porque nesse momento a gente vê através das Escrituras Sagradas que foi um momento de tão grande tribulação que Jesus Cristo suou gotas de sangue, o pior nível de sofrimento humano. E Jesus Cristo ali, ele sabia tudo o que ele ia passar, né? A crucificação, ele sabia que estava a um passo da crucificação. E naquele momento ele decidiu fazer uma coisa bastante interessante, que muitas vezes nós deixamos de fazer.
Ele deixou todo o sofrimento de lado e resolveu orar a Deus. E quantas vezes estamos passando pelo momento de tribulação, pelo momento de angústia, pelo momento de dificuldade, por um problema muito grande na família, no nosso casamento, na escola, na faculdade, e nós queremos que as coisas se resolvam, nós queremos que Deus resolva essas coisas para as nossas vidas, e muitas vezes esquecemos de dobrar os nossos joelhos e orar. Quantas vezes deixamos de orar pela manhã? Quantas vezes deixamos de orar ao sair de casa? Quantas vezes deixamos de orar antes de dormir? Então, o primeiro ensinamento que eu deixo para vocês essa manhã, através do Espírito Santo: oremos sem cessar, porque é a oração que nos faz mais perto de Deus, e estando mais perto de Deus, o mal ele não prevalece sobre as nossas vidas. Então, se você tem alguma coisa que tem te incomodado, que pelas suas mãos é difícil, dobre os seus joelhos, faça um propósito com Deus, volte ao hábito que você tinha do primeiro amor, de orar a Deus constantemente, para que todas essas coisas elas venham ser resolvidas, e você começa a ter uma alegria plena, uma paz plena do Evangelho de Deus nessa terra, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos dois exemplos no momento dessa oração, desse Getsemane. Jesus, ele chama os seus discípulos para orar com ele. E os discípulos vão com Jesus e oram com eles. E Jesus, ele se afasta um pouquinho e ora. Jesus, quando ele levanta e olha para os seus discípulos, ele vê os discípulos como? Dormindo, né? A Bíblia fala que é um dormindo de um sono carnal. A Bíblia fala que aqui no texto ele fala que é um dormindo do quê? De tristeza. Quantas vezes a tristeza ela abate o nosso coração de uma maneira tão grande que nos impede de fazer as coisas de Deus nessa terra. Ali temos dois exemplos. Jesus, ele sabia de toda a agonia e passava por uma dificuldade muito grande, mas ele dobrou os seus joelhos e orou a Deus. Os discípulos, eles dobraram os joelhos, mas dormiram, e dormiram na tristeza. A tristeza, ela engessa a gente. A tristeza, ela faz a gente ficar cego e não conseguir ver a providência de Deus nas nossas vidas. É no momento de dificuldade que a gente não pode abandonar o barco, a gente não pode deixar de orar. É no momento da tristeza que nós devemos dobrar os nossos joelhos e fazer ao contrário dos discípulos. Devemos orar sem cessar, constantemente, com o coração quebrantado. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não tem força, muitas vezes não tem palavras. Dobre os seus joelhos, simplesmente chore, pense, mas tenha um contato com Deus e faça Deus perceber de alguma maneira a sua presença, de alguma maneira ele perceber que você está buscando a sua ajuda, o seu socorro. Existe um grande problema revelado nesse texto em dormir em tristeza, em estar triste na presença de Deus. Porque Deus não nos livrou do lamaçal do pecado, não nos livrou das coisas deste mundo para sermos tristes dentro da igreja. Deus, ele nos prometeu uma paz, ele nos prometeu uma alegria. Então, se estamos dentro da igreja e alguma coisa de triste está acontecendo, alguma coisa de errado está nas nossas vidas. Então é necessário a gente começar a buscar a presença de Deus em oração, para que venhamos a saber pelo Espírito Santo o que estamos errando, em que estamos pecando, para que assim a paz e a alegria que tivemos lá no primeiro amor, quando viemos a entrar nesse tanque batismal, venha a retornar para as nossas vidas. Não seja mais um crente engessado. Hoje a igreja, eu me surpreendo muito trabalhando com jovens, uma igreja muitas vezes de irmãos que vivem na aparência, se colocam a roupa mais bonitas nos sábados para vir à igreja, às vezes cantam, às vezes louvam, às vezes são frequentes na igreja, mas estão tão vazios da presença do Espírito Santo que a tristeza é nítida. Às vezes você vê que essas pessoas elas fazem as coisas forçadas na presença do Senhor. Então, quando a gente começa a caminhar no Evangelho desse jeito, é algo de parar para pensar e começar a rever as nossas atitudes e começar a voltar a buscar o primeiro amor, para que a gente não venha ser uma igreja morna, para que a gente não venha ser uma igreja triste e desfalecida, porque a gente tem uma missão nessa terra. Cristo não veio morrer pelos nossos pecados,
simplesmente para que hoje você seja uma pessoa livre dos vícios e venha aos sábados à igreja. Cristo chamou a cada um de nós, independente do grau do nosso conhecimento, do tempo do nosso batismo, independente da nossa cultura. Ele nos chamou para pregar o seu Evangelho. E esse pregar o Evangelho tem um propósito, é antecipar a sua vinda, para que assim todo mal, agora verdadeiramente todo mal, ele seja livre das nossas vidas e a gente venha reinar com Ele com alegria. Quantos creem nisso nesta manhã? Que possamos estar com o coração aberto a fazer a obra do Senhor que precisa tanto de ajuda. Quando a gente vê esse texto bíblico e a gente começa a analisar a ação de Jesus em meio à dificuldade, dobrar os seus joelhos e orar, e a ação dos seus discípulos de dobrar os joelhos e dormir em tristezas, nós vemos uma outra parte bastante interessante. Enquanto Jesus Cristo orava e os discípulos dormiam, o que acontecia? O Senhor enviava um anjo do céu e confortava o coração de Jesus Cristo, para que naquele momento Jesus Cristo viesse ter toda a força a enfrentar a sua missão na terra. E Jesus Cristo, ele criou a coragem necessária, passou por aquele momento de agonia. Os anjos confortaram o coração de Jesus naquele momento. Mas o que acontece com as pessoas que dormem na tristeza? Não conseguem ver a providência de Deus, porque dormindo, os discípulos não viram a providência dos anjos de Deus na vida de Jesus para que seguissem em frente. Dormindo, nós não conseguimos ver, meus irmãos, a providência de Deus nas nossas vidas. Talvez Deus esteja falando nessa manhã com você. Acorda, tu que dormes. Acorda, que eu tenho um propósito muito grande. Talvez você não tenha visto aonde eu tenho trabalhado. Talvez você tenha esquecido da onde que eu te tirei. Da prostituição, da imoralidade, das drogas, do mundo, do álcool, da bebida, do crime. Você não sabe da onde, talvez você tenha esquecido da onde eu te tirei e não consegue ver a minha providência. Mas é tempo de acordar. Você ainda tem fôlego de vida para se arrepender e esperar a volta de Jesus e ser salvo e ser um dos escolhidos para estar com eles. Um dos maiores propósitos, como eu falei para vocês no começo do sermão, é viver, pregar aquilo que eu vivo. Assim como Jesus, ele prega as experiências, ele ensina aquilo que ele viveu, eu também gosto de seguir esse exemplo. Pregar somente aquilo que eu vivi. E um momento dado da minha vida, que eu só vou contar mais tarde, por completo, lógico, né? Então eu convido vocês a estarem 5 horas da tarde no JA, mas eu vou contar um pouquinho da minha história com a irmã Selma aqui, né? E um pouquinho sobre o que eu vivi sobre isso aí. Em um dado momento da minha vida, eu passei por dificuldades também. Mas dificuldades tão grandes que eu não via providência nenhuma para mim. Não acreditava em uma solução para os meus problemas. Foi quando, pelo um contato missionário, eu conhecia Jesus Cristo, né? E para falar um pouquinho sobre a minha história com a irmã Selma, ela faz um trabalho especial missionário, talvez aqueles que ninguém dá importância. Ela comunica e dá estudos bíblicos através de correspondências. Mas não são correspondências normais para mim e para a sua casa. São correspondências para dentro do presídio. E foi lá, através de uma dessas correspondências, que eu tive um contato com a irmã Selma. Em um dado momento da minha vida, eu vivi na escuridão. Eu fui recluso por 6 anos na minha vida. E fiquei lá durante 6 anos, dia após dia, sofrendo, sangrando. A dor de não estar com meus familiares, a dor de não estar com a minha família. Mas quando eu conhecia Jesus, eu conhecia a providência, aquilo que ia me dar libertação. E ali, através das correspondências com a irmã Selma, eu lembro que eu chorava muito, e a irmã Selma ela fazia além dos estudos bíblicos. Ela comunicava. Então, às vezes, a gente passava por um momento de irmã Selma, está difícil, está complicado, e ela sempre trazia uma palavra de conforto através do meu coração. E hoje, eu estou aqui, batizado,
faço a missão Caleb, faço hoje um trabalho dentro do presídio com a igreja adventista, né? E tudo isso fruto de um trabalho missionário que às vezes ninguém dá importância. Talvez você não dê importância para aquilo que você faz na obra de Deus, mas saiba que às vezes você não consegue ver aquilo que você está fazendo, mas Deus ele tem trabalhado de uma maneira tão grande na vida das pessoas a qual você faz esse trabalho, que quando você chegar naquele grande dia, Ele for recompensar você, não vai acreditar naquilo que a sua sementinha foi plantada, fez. Eu quero contar um momento especial, dentre todos que eu vou falar mais à tarde, que eu passei lá dentro. Chegou um momento lá dentro do presídio que eu vivia um momento de muita angústia, porque eu via todo mundo indo embora. 6 anos, não são 6 dias, não são 6 meses, são 6 anos. Eu via todo mundo indo embora, e eu via traficante indo embora, e eu já na presença de Deus, o Espírito Santo, fazendo a obra lá dentro do presídio, orando com pessoas que eram evangélicas, e ali naquele momento eu falei, meu, PCC vai embora, Deus, e eu não vou? Por que isso? O que eu tenho com isso? E de um dado momento eu morava numa cela que era da igreja, né, que era só evangélicos que moravam. E eu estava assistindo já com contato bastante com a irmã, então já vivia cercado do mundo adventista, né? Então lá tinha TV e eu assistia Novo Tempo. E aonde eu assisti um programa. Irmão, solta o vídeo para mim, por favor. O primeiro, eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Iniciais do programa, faltando pouco tempo, estou postando, por isso você, acabei de postar, tá lá no facebook.com/caixa de música, curta a nossa página, você pode deixar lá o seu comentário, lá tem todos os contatos dos convidados de hoje, daqui a pouquinho eu estou postando no Insta também para você nos seguir, @caixa de música e comentar também. Quem tem aqui comigo hoje é o Quinteto Hope, que esteve mais ou menos um ano atrás aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Eu lembro bem deles porque eles são ali de Itapecerica da Serra. Passei a minha Páscoa lá em Itapecerica da Serra agora, meus tios moram lá. Que bom ter vocês aqui. Algumas coisas aconteceram depois desse ano, não é? Tem bastante novidade para falar hoje? Bem, se os irmãos notaram nesse vídeo, parece um quinteto, né? O Quinteto Hope. E esse quinteto, ele não é da região de Itapecerica somente, né? Ele é da região ali do Capão Redondo, do Campo de Fora. Então é ali tudo envolvido, né? Tudo junto e misturado. E eu estava assistindo esse programa e eu estava muito longe da minha família. E eu estava no ápice da minha angústia. E quando eu vi eles falando que era de Itapecerica da Serra, imagina, você longe da sua família, 400 quilômetros longe da sua família, convertido, né? Não convencido, convertido, vendo todo mundo indo embora e você vê na televisão pessoas que você gostaria de estar. E aquilo me tomou uma angústia muito grande, eu comecei a chorar e eu comecei a questionar a Deus. E eu dobrei os meus joelhos ao Senhor e comecei a falar, Senhor, eu estou preparado, me coloca lá com eles, eu quero fazer a obra com esses jovens, eu quero estar com esse pessoal, eu estou tão longe da minha família, eu quero estar com eles. Eu quero estar com essas pessoas, eu estou preparado. E aquilo eu lembro que foi um dia de muita angústia para mim, de muito sofrimento. E eu levantei da oração e eu não fui embora no outro dia, viu, irmãos? Eu demorei mais de um ano para ir embora. Você vê que às vezes a oração demora para ser atendida. Mas, passando-se os tempos, eu saí e eu fui para um acampamento. E aonde que passou alguns anos, né? Um ano e pouquinho. Eu fui para um acampamento de carnaval, já batizado. E adivinha quem era a mensagem musical do acampamento? Quinteto Hope. Então naquele momento, eu vi a providência
da oração de um justo ao altar do Senhor. Talvez você não tenha a dimensão do poder da sua oração. E como, às vezes pode demorar um pouquinho para ser atendido. Mas o Senhor, ela dá no momento certo a bênção que você está procurando. E passou-se os anos e eu conheci esses jovens e a gente fez uma programação legal. Somos amigos, bem amigos. Eu queria trazer eles aqui, mas não deu para trazer eles. Aí trouxe os outros amigos, que são também muito especiais. Eu não vou falar que é a segunda opção, viu, Thaís? Olha a cara da Thaís. Eu estava achando que é a segunda opção. Mas queria trazer eles junto conosco, mas infelizmente não deu. Mas eu queria que vocês vissem agora um segundo vídeo. Você pode colocar pra gente? Prestem atenção. Isso eles voltaram no Caixa de Música. Gente, vocês estão há muito tempo cantando juntos mesmo? São 6 anos quase, né? Só a Ti que chegou por último, mas nós 4 há 6 anos. Quais são as melhores coisas que vocês já viveram juntos nessa temporada aí? Quem quer falar? Pode ser, né, João? Não quer falar aí? Nossa, teve muita coisa, né? Eu acho que a experiência do Ilho, né? Desculpa. Eu acho que a experiência do Ilho marcou, né? O Hope. E a experiência do Ilho, para quem não sabe, foi um homem que foi usado por Deus e a gente foi usado por Deus para que ele se abrisse para Deus naquele momento mais difícil da vida dele. Ele estava numa cadeia e dentro da cadeia o Caixa de Música passou e a gente estava lá. O último que nós viemos. O último que nós viemos. Acho que o mais legal E aí ele pediu para Deus, falou: Deus, como eu queria sair daqui e cantar com eles. E ele saiu e quando a gente foi para um acampamento, ele estava nesse acampamento e ele falou: foi Deus que me respondeu. Ele convidou a gente para o acampamento e nós não sabíamos ainda da história, né? E aí passou o acampamento e tudo. Sim. E aí, um mês depois, mais ou menos, ele chamou a gente para ir na igreja pela manhã, numa programação que ia ter. E aí ele falou pro Léo, né, que estava entrando em contato com o Léo, e falou assim: olha, tem uma pessoa aqui que tem uma história muito importante e muito interessante, vocês vão gostar muito. Aí ela perguntou: quem é e tal? O Léo até comentou com a gente, só que ele não quis dizer, justamente porque era ele, né? E aí nós fomos, e pela manhã ele deu testemunho, foi lindo, assim, acho que foi uma das experiências mais emocionantes de lembrar. Histórias, Pois gente. é, porque Então, eu acho que o mais legal disso tudo é porque, como eu disse, o Hope tem quase 6 anos e a gente passou os últimos 2 anos, acho, sem ouvir muita coisa, sabe, nesse sentido de que o ministério foi importante para a decisão de alguém. A gente ouviu alguém falando uma coisinha ou outra assim, né? E aí quem tem grupo sabe que você manter um ministério em pé dá muito trabalho, porque você tem que se mover, carregar som, e vai, acorda cedo, chega em casa à tarde, tem toda essa coisa. E se você faz isso só pensando, ou talvez se sentindo levando apenas entretenimento para a igreja, chega uma hora que parece que fica meio vazio, né? Por que eu estou fazendo isso? E foi bem no momento que a gente estava com esse conflito, pedindo para Deus alguma resposta, de que a gente estava sendo usado por Ele, expressivo para alguém. E Ele trouxe essa história, a gente se emocionou muito e deu o gás que a gente precisava para continuar, sabe? Então, beijo, Ilho, para você. Foi assistindo o Caixa. E agora ele trabalha com a gente. Ilho, o nome dele é Ilho. Foi assistindo o Caixa. Um beijo pra você, Ilho. Que história bonita. Assim como o Ilho, eu sei que agora, nesse momento, tem muitas pessoas que foram privadas da sua liberdade por várias razões, estão nas penitenciárias assistindo Caixa de Música e outros programas aqui. A gente recebe cartas. Obrigada porque você nos assiste. Eu sei que você se sente sozinho boa parte do tempo, mas a gente fica feliz em saber que de alguma forma a gente é uma janela de esperança aí pra você, tá bom? Vamos cantar a próxima? Ele existe também, do Léo, música do Léo. Amém. Para você ver aonde que o trabalho de uma simples carta chegou, viu, irmã Selma? Através do seu trabalho missionário, a qual eu queria agradecer agora pessoalmente, que transformou a minha vida, que foi uma coisa essencial. Em cada momento que eu tive lá dentro, a cada carta que eu recebia, cada palavra que você falava, cada presente que você mandava quando eu estava no momento de sofrimento. E isso fez com que o Espírito Santo viesse a habitar em mim, cada dia, cada momento, mais e mais, e ser esse jovem que eu sou hoje, na Igreja Adventista. Jovem que não tem medo de servir, medo de arregaçar as mangas e ir para frente e levar o Evangelho de Jesus. Mas um jovem que está na presença de Deus,
E fazendo que hoje, que através da minha vida, com os meus erros, as pessoas venham criar motivações e criar aquela esperança que falta na vida delas, que é o livramento de todo mal e a volta de Jesus. Eu agradeço de todo o meu coração para você, essa manhã, pessoalmente agora, sem por carta, sinta-se abraçado aí, e mostrar para a igreja também o trabalho, que às vezes o trabalho missionário que você não dá importância, e aonde ele pode chegar. Transformou não só a minha vida, mas um quinteto que ia parar de cantar, de louvar ao nome do Senhor. E ali naquele momento, através da transformação que teve na minha vida, ele pegou o gás que precisava para estar fazendo a obra e estar junto com a gente, fazendo belos trabalhos. Então, isso tudo, eu através da minha oração, o irmã Selma através da oração dela, o Hope através da oração deles nos momentos de dificuldades, receberam a resposta de Deus. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Ore na presença de Deus no momento da dificuldade. Talvez você não tenha uma resposta imediata, talvez você demore anos, mas não deixe de orar, não deixe de persistir naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. É um momento de começo de ano, novos cargos são designados para vocês dentro da igreja. Talvez você não se ache capacitado, mas se Deus te escolheu e você hoje assumiu esse cargo, Deus ele te capacita, porque Deus capacita cada escolhido dele. Então faça com bom grado, faça com amor, faça com esperança. Ainda que você não veja o trabalho, ainda que você não veja o fruto do trabalho, saiba que o Espírito Santo está trabalhando e um dia você verá assim como hoje a irmã Selma ela teve o privilégio de ver um fruto do trabalho dela pessoalmente, mas quanto não tem espalhados por esse Brasil, por esse São Paulo, que receberam a correspondência, talvez não estejam na igreja adventista, mas estejam em outro caminho e ali Deus vai trabalhar e vai conhecer o verdadeiro Evangelho. Creia no seu trabalho missionário, creia na sua oração. Se você não ver os frutos nessa vida, quando Jesus Cristo voltar e nós estivermos com Ele, nós vamos ver e nos regozijar da mesma maneira ou de uma maneira maior. E saber que a nossa estadia nessa terra não foi em vão. Amém? Nesse momento eu queria chamar a Thaís para mais uma mensagem musical junto com a banda. E eu sou grato ao Senhor, irmãos. Porque além de uma nova vida, né, de uma nova carreira, de um novo segmento, de um novo caminho, Deus me deu amigos assim fantásticos, né? Amigos que aqui são uma porcentagem dele, mas amigos que eu quero levar para a eternidade, amigos que compram a batalha, que compram esse espírito de missão. Para vocês terem uma ideia, quando nós convidamos e falei que eu ia vir para cá, vou para Valinhos, que preciso de uma mensagem musical, o que vocês acham disso? Daqui a pouco um foi chamando o outro, daqui a pouco tinha um carro, quando foi na quinta-feira tinha 2 carros para vir e aqui estamos para levar as boas novas do Senhor. Vocês jovens da igreja de Valinhos possam ter esse mesmo espírito missionário, esse mesmo espírito amigos, para levar e alcançar as pessoas que se encontram na escuridão. Andado de Jesus, deixe um pouco nesse instante, no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem onde com razão. Seu olhar aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar,
Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. É Jesus quem fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Tem que continuasse o som. E eu queria convidar você agora a se posicionar na presença de Deus. Você que tem algum problema, alguma dificuldade, alguma tristeza que tem te impedido, assim como eu um dia, de enxergar a providência de Deus, eu queria que você levantasse do seu assento e viesse até aqui na frente para orarmos juntos ao Senhor. Porque se naquele momento Deus, Ele escutou o meu clamor, eu creio que nesse momento Ele vai escutar o seu clamor também. Eu creio que Ele tem preparado esse dia para mim, para a irmã Selma e para você também, ao ouvir essa história. E assim como o roubo, pegar o gás que você precisa para estar na presença de Deus até a volta dele. Se você tem passado por algum momento de dificuldade, eu convido você a estar aqui comigo orando, em nome de Jesus. Pai Celestial, neste momento eu venho diante do Senhor, eu venho diante da Tua presença, Pai, junto com o Teu povo, com a Tua igreja, com aquelas pessoas, Pai, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, com aquelas pessoas que o Senhor tirou do mundo, que o Senhor, Pai querido, limpou de todo pecado, de toda lama, de toda sujeira, de todo mal, mas que por algum motivo, Senhor, nesse momento se encontra diante do Teu altar, com algo no coração que não é do Senhor, que não provém de Ti, que não provém, Pai querido, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa terra. Ó Senhor Deus, o Senhor tem preparado este dia para contar, Pai querido, aos Teus servos que se encontram aqui, o poder da oração de um justo, o poder e o efeito que ela pode trazer na vida de cada um em particular, mas também, Pai querido, na vida do seu próximo. Pai, se o Senhor teve esse ensinamento a passar para esses irmãos e irmãs que se encontram aqui aflitos, angustiados, entristecidos, às vezes afastados do seu caminho, nesse momento eu entrego a cada dificuldade nas suas mãos, para que o Senhor venha com o poder, Pai querido, com amor, com bondade, resolver a cada um, Pai querido, a cada um problema que se encontra, Pai, em cada coração. Limpa a nossa alma, Senhor, com aquele sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, porque, Pai querido, só o Teu sangue pode nos fazer puro nesta terra, só o Teu sangue pode nos dar força a seguir em frente,
Só o Teu sangue pode fazer, Pai querido, nós abrir os nossos olhos e enxergar a luz que nos leva à Nova Jerusalém. Senhor, se existe algum familiar que encontra, Pai querido, com o seu familiar encarcerado, preso, acamado, alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade no casamento, Senhor, neste momento apresentamos no Teu altar. Que o Senhor venha trazer a providência, Pai querido. E ainda que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos a Tua providência, que o Senhor possa encher o nosso coração, então, Pai querido, com a paciência de esperar a Tua providência no tempo certo, na hora certa e da maneira certa, para que as maravilhas que o Senhor fizer na nossa vida nesta terra, nós possamos anunciar aos quatro ventos que só o Senhor cura, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, transforma e vivifica. Senhor, ouve o nosso clamor com misericórdia, não de nós mesmos, mas do Teu Filho, que em meio ao sofrimento obedeceu. Adão, Senhor, em meio à perfeição, ele veio a desobedecer, e nós herdamos essa natureza, Pai querido, na nossa carne. Mas Jesus Cristo, em meio à perdição, ele obedeceu. E também temos o poder pela fé de herdar essa natureza de Cristo. Em meio à desilusão, em meio à escuridão, em meio ao problema, em meio à dificuldade, obedecer ao Senhor. Que o Senhor venha nos encher a cada dia. Que o Senhor possa, Pai querido, nos dar um sábado abençoado e nos preparar para aquilo que o Senhor tem preparado para a tarde, para a programação da tarde. Senhor, leva cada irmão, leva cada família em paz e em segurança para os seus lares novamente, e que ao pisar, Pai querido, em suas casas, a paz não desse mundo, mas a paz que o Senhor dá possa inundar de uma maneira plena, que o mal que existe trabalhando dentro daquela casa seja desfeito e os frutos do Espírito Santo venham a reinar, não só hoje, mas por toda a eternidade. Que o Senhor possa nos guiar novamente, Pai querido, em segurança à igreja, e que o Senhor possa preparar o nosso coração daquilo que há por vir. Essa oração que eu não deixo, Pai, em meu nome ou em nome de qualquer pessoa aqui desta igreja, mas eu deixo em nome de Jesus e por Jesus. Amém.